melhoramento genético na Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, especificamente na área de genômica na qualidade de carne em bovinos Nelore. Durante seu doutorado, fez período de doutorado sanduíche na Universidade de Guelph, no Canadá. Posteriormente, um pós-doutorado na mesma Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Jaboticabal, e também no Instituto de Zootecnia, onde ela trabalhou com dados de sequenciamento completo na raça Nelore. Atualmente, a professora Ana Fabrícia, ela é professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, especificamente trabalhando na área de melhoramento genético animal e estatística experimental. Então, professora Ana Fabrícia, seja bem-vinda e, bom, a palavra é sua. Obrigada, professor Hilder. Obrigada, professora Aline. Como você já me apresentou, né? Eu tinha aqui, atualmente eu estou na UFVJM, sou professora aqui, mas eu pus um pouco da minha apresentação porque, na verdade, eu queria mostrar essa foto da época que eu trabalhava na fazenda, tá, gente? Não sei, preparando, bateu a saudade da época, eu fiz a graduação aí entre 2004 e 2009. Eu sempre falo assim que para a questão de produção, para a questão da zootecnia, a minha base aí foi muito boa. Essa oportunidade que eu tive de trabalhar na fazenda, assim, me deu muito conhecimento, né, para eu prosseguir na minha profissão. Depois eu fiz um mestrado em parceria na UFC, em parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos. Tá? A paixão por ovinos veio na graduação. Aí eu continuei no mestrado. E aí veio o melhoramento. No doutorado, eu estava querendo trabalhar com genômica, né? Em 2011, naquela época, estava começando a genômica no Brasil. E aí eu decidi, então, fazer o doutorado na Unesp, em São Paulo. Eu fiz um período de sanduíche no Canadá e depois eu fiz 2 pós-doutorados antes de entrar aqui. Entrei, na verdade, ano passado aqui como professora. Então, assim, eu trabalhei com ovino em mestrado, depois eu me afastei um pouquinho da parte de ovinos, mas no melhoramento, tá? Eu vou passar para vocês a minha palestra, estou querendo uma coisa mais prática, tentar explicar melhor a questão do melhoramento. Eu não vou focar muito em raça, em outras questões, mas no melhoramento mesmo de ovinos. E eu estou aberta, tá? Quem quiser, professor Hilda, se quiser me interromper, acrescentar alguma coisa, principalmente em coisas relacionadas à produção, à experiência que vocês têm aí. Como tem um tempo que eu não estou mexendo com ovinos, pode ser que eu esteja um pouco atrasada nessa parte, tá? Tudo certo. Então, gente, o que eu vou abordar hoje aqui? Vou começar falando do melhoramento, sobre as definições e suas ferramentas. Nas ferramentas do melhoramento genético, gente, eu acho que vai estar quase 70% da palestra, tá? E tem bastante coisa. E, junto com as ferramentas, vou falar rápido sobre estimativa de parâmetro genético, como se faz uma avaliação genética e um pouco de cruzamentos. Vou fazer a genômica, tá? Atualmente, no melhoramento genético, não tem como a gente falar de melhoramento sem falar de genômica, e vou falar um pouquinho como que a gente obtém esses dados, tá? De genômica e seleção genômica. Então, por definição, o que é o melhoramento genético? Ciência, né? E é utilizada para plantas, para animais, com o objetivo de aumentar a frequência de alelos desejáveis, tá? Em uma população animal ou vegetal. Mas qual é o objetivo principal para nós da zootecnia? É aumentar a eficiência produtiva dos seres vivos, ok? Utilizando técnicas de seleção e cruzamento. Então, gente, como a gente vê que os objetivos é aumentar a eficiência, aí eu poderia perguntar como que a gente aumenta, né, essa eficiência da produção de ovinos de corte. Não é só com melhoramento, né? Nosso objetivo aqui
é falar do melhoramento, mas para introduzir, a gente tem que lembrar que animais doentes não vão produzir bem, né? Então, eu preciso ter sanidade. Eu preciso de animais bem nutridos, preciso de técnicas de gestão que me ajudem, né, com isso. Preciso, claro, de bem. Animais estressados também não produzem. E o melhoramento genético, tá? Então, às vezes a gente fala aumentar a produção, melhorar o fenótipo, todas essas ciências ajudam, né, gente? Todas elas contribuem junto com o melhoramento genético. Mas o objetivo de hoje vai ser o melhoramento genético, tá? Então, através do melhoramento, como que eu posso aumentar a eficiência da produção de ovinos de corte? Eu tenho ferramentas básicas, mas que, assim, que vem sendo utilizada desde sempre, e mesmo a genômica, ela continua sendo utilizada, tá? Que é a seleção e o acasalamento. Então, eu vou selecionar, um dos primeiros passos é selecionar os animais que serão pais da próxima geração, através de uma avaliação genética do. E depois eu vou acasalar os animais, tá? E aí, no acasalamento, eu posso acasalar animais da mesma raça e posso também ter cruzamentos entre raças diferentes. Gente, mas antes da gente entrar na questão de seleção, avaliação genética, eu queria explicar aqui por que a seleção faz parte do melhoramento genético. A gente tem essa formulinha que ela é bastante utilizada, né, aí no melhoramento, a maioria do pessoal que trabalha já conhece, em que o fenótipo do animal, ele é representado pelo somatório do genótipo dele e dos efeitos ambientais. E como nem tudo é simples, a gente tem uma interação entre os dois, né? Então, fenótipo, gente, é aquela categoria observada, é o desempenho, sei lá, em produção de corte, a gente tem peso, tem idade ao primeiro parto, são aquelas características que a gente coleta, né, do animal. O genótipo é a composição genética do indivíduo, tá? O efeito de ambiente são os fatores externos, o que não é genético. Quando eu mostrei lá para vocês que tinha nutrição, sanidade, essas outras coisas, são fatores não genéticos, tá? Que contribuem para a expressão do fenótipo do animal, somente com o genótipo. E esses dois também podem interagir, ok? Uma queria frisar aqui para vocês é que a gente precisa, no melhoramento genético, identificar esse gezinho aqui, tá? É por isso que a gente coleta dados, é por isso que a gente faz avaliação genética, porque a gente quer identificar ele para fazer a seleção dos pais, tá? Por quê? Porque, gente, não passa para uma geração, tá? Não vou entrar nos méritos aqui da nutrição, tá, gente? Mas, assim, no melhoramento clássico, o que vai passar para a próxima geração vai ser o genótipo dos pais, ok? E esse outro gráfico é para a gente verificar isso, tá? Por que eu tenho que selecionar o animal pelo genótipo, tá? E não... Eu vou ter 3 animais, animal 1, 2 e 3, e eu tenho uma média populacional. Está aqui a formulinha do genótipo mais o ambiente. Se a média da minha população, tudo aqui, seja o, sei lá, peso ao abate dos animais, de ovinos, supomos que a média é de 30. Só ver aqui onde está meu... A média é de 30, tá? O fenótipo é uma soma do genótipo e do ambiente, que é aqui o vermelho. Vai ser 35, tá? O ambiente proporcionado ao animal vai valer mais 3.
genótipo mais 2. Então, 30 mais 3 mais 2, né, média mais genótipo mais ambiente, ele tem um fenótipo de 35, tá? O animal 2, eles estão abaixo, o 2 e o 3, ele está abaixo da média da população. Então, o animal 2, ele vai ter um fenótipo de 25, porque o ambiente e o genótipo é negativo, menos 3 e menos 2, tá? E o animal 3, ele também é 25, o fenótipo, mas o genótipo dele é mais 2, igual do animal 1. Porém, o que aconteceu para o animal 3 ter um fenótipo abaixo da média da população? O ambiente proporcionado a ele não é bom, entendeu? Então, se eu fosse selecionar aqui, eu ia selecionar somente o animal 1, porque ele, se eu fosse selecionar pelo fenótipo, porque ele tem um peso maior, de 35. Mas, eu olhando agora para o genótipo, eu consigo entender que eu proporcionei o melhor ambiente para o animal 1 expressar o seu fenótipo do que para o animal 3. Tá? Então, a seleção tanto para o 1 como para o 3. Tá? Então, é só para a gente ver aqui por que a seleção é base na avaliação genética. Tá bom? Gente, mas antes de entrar em toda a parte de avaliação genética, programas de melhoramento, uma coisa que é muito, muito importante, que nada é feito sem isso, é a escrituração zootécnica. Eu não vou fazer melhoramento se eu não tiver a anotação dos meus dados. Tá? Não existe melhoramento, não existe ação sem isso. Então, os animais precisam estar identificados ao nascer, tudo bem? Também não vou entrar muito no mérito, que tipo de identificação, até acho que vocês têm bem mais do que eu, aqui eu pus brinco, né? Mas, sei lá, tem gente que faz tatuagem, outras coisas. O importante é que esse animal seja identificado ao nascer e que você tenha um controle de toda a vida dele, tá? Você tem a data de nascimento, ação de pai, mãe, sexo, peso. Então, esse período, aí vai vir a estação de monta, você tem que ter o controle de quem que acasalou com quem. Então, isso, gente, todos esses dados entram na avaliação genética do animal, tá? E é a partir desses dados que a gente vai fazer a seleção dos pais. Então, antes de tudo, antes de estabelecer qualquer programa, qualquer decisão, tem que anotar os dados. Você tem que ter uma zootécnica do seu rebanho. Aí tá, eu falei tudo isso para vocês e podem me enviar a pergunta de qual que é o melhor animal. Então, já anotei os dados, olhei os dados, tudo, qual é o melhor. Tem outra pressuposição também, isso depende, né? Melhor para quem? O que você quer selecionar? Gente, primeira coisa que você tem que pensar, sistema de produção, tá? Você vai fazer seleção, você tem que ter o conhecimento de produção para saber que você quer selecionar. Para quais características? Por quê? Porque um sistema, dependendo do sistema, é que você vai escolher quais são os animais, quais são as raças que você vai trabalhar. Você tem que saber dos seus aspectos econômicos, os recursos que você tem, manejo, ambiente físico. A gente tem muita a questão da temperatura, onde você vai criar esses animais, raças que são melhores. Então, tudo isso tem que ser pensado antes, tá? Quando você vai fazer um programa de melhoramento, você tem que pensar nessas questões. Aí, gente, depois que você pensou nisso, anotando, você vai anotar seus dados, você tem que pensar qual é o seu objetivo de seleção. Então, o que é o objetivo de seleção? Uma combinação de características que são economicamente importantes dentro de um sistema de produção. Então, vamos lá, o corte, normalmente você quer que o peso do animal abate. Então, tem muito do produtor, gente, porque isso, definir objetivo de seleção, é natureza econômica, não é genética. O produtor vai ganhar por isso, tá?
Então, a escolha das características, ela vai levar em consideração o quê? A receita e o custo do sistema de produção, tá? E isso, o objetivo de seleção é aquilo que o produtor deseja melhorar no seu rebanho. Eu citei aqui vários exemplos, tá, gente? Que eu peguei de um trabalho do Lobo. Objetivo de seleção para o parto, facilidade de parto, crias desmamadas por fêmea exposta. Vale relembrar, gente, assim, por mais que a gente quer melhorar o peso, mas a gente não pode trabalhar só com ele, né? A gente tem várias características reprodutivas que influenciam aí. Primeiro parto, intervalo de parto, número de serviços por concepção, e características também que é bastante utilizada, as características de crescimento, peso da carcaça, o peso ao abate, rendimento de carcaça, depósito de gordura, percentual de músculo, consumo alimentar, peso adulto, são alguns exemplos que podem ser utilizados como objetivos de seleção. Critérios de seleção. Gente, critério de seleção é aquilo que você vai coletar, você vai medir. É nessas características aqui que é feita a avaliação genética. Então, a parte econômica, objetivo de seleção. Aqui é critério de seleção. Caracterizados para predizer o valor genético, tá? Dos animais. Gente, os objetivos são o fim. Os critérios de seleção são os meios que você usa para atingir esse fim, tá? As características incluídas nos objetivos podem não ser usadas no critério, depende da facilidade. Então, vocês podem ver que, às vezes, pode haver coincidência e ser a mesma característica, tá? Pode acontecer isso também. O que eu quero que vocês saibam é o critério de seleção, sei lá, o peso, a condição corporal, você vai lá, mede o score, você quer melhorar a condição corporal dos seus animais, esse é o objetivo. Então, você vai lá e mede o score do animal, não é? Esse score é que você vai fazer a seleção genética dos animais e fazer com base nisso. Exemplo, gente, aí vem vários exemplos, tá? Peso, aí vem nascimento, desmame, ao ano, os ganhos, pode calcular os ganhos, né? Você não precisa ir na fazenda calcular ganhos, você pesa o animal e depois, no computador, você calcula quanto que ele ganhou de peso. E você pode fazer uma avaliação genética para isso também. Scores de conformação, idade e precocidade, existem scores, né, de CPM, então, essas medidas, ou o que eu vejo bastante ouvindo é você fazer simplesmente uma avaliação de score com uma nota, fazer para CPM, taxa de sobrevivência, peso adulto, ultrassom, gente, também tem sido bastante utilizado para medir gordura e área de olho de lombo, né? Que é aquela parte comestível da carne. Então, sem que necessite abater o animal, você pode fazer isso por ultrassom, tá? E aí não precisaria do abate, mas também podem ser utilizadas aquelas características de abate, como marmoreio, coloração, tá? E que você abate o animal e mede essas características. Tudo isso pode, se for o objetivo do produtor, tá? O objetivo dele é melhorar a qualidade da carne. Então, ele pode fazer uso dos critérios. Circunferência escrotal é um critério. Dias para o parto, score de facilidade de parto. Aí vem as características, gente, de quando ele quer melhorar a habilidade materna das mães. Peso total das crias ao nascimento, peso total das crias à desmama, crias por fêmea exposta, crias desmamadas por fêmea exposta, idade ao primeiro parto, tá? Então, aí são as reprodutivas já. Gente, para a gente conseguir diferenciar, é um exemplo que eu acho bem interessante, objetivos e critérios. Então, as características do objetivo de seleção, elas são as que deseja melhorar, ok? Enquanto as do critério é o que você utiliza
para alcançar o melhoramento das primeiras. Circunferência escrotal e fertilidade. Circunferência escrotal é um critério de seleção. Você vai no campo e mede a circunferência escrotal do macho, tá? E a fertilidade é o objetivo, porque como elas são associadas, você mede ela para alcançar uma fertilidade melhor. Bom? Tá, gente, agora eu falei de 1 milhão de características aqui, né? Joguei, falei que vocês têm que fazer escrituração zootécnica, quais são os critérios que normalmente são coletados, claro que isso sempre fica a critério, né? O que eu faço com todas essas informações coletadas, tá? O que eu faço com elas? Eu posso estimar os parâmetros genéticos, que aí vai me dar uma noção de como é minha população, de quais características são mais herdáveis, tá? Posso estudar a relação entre essas características e avaliação genética, que é através da avaliação genética fazer a seleção. A estimativa de parâmetros, nós temos herdabilidade, repetibilidade, correlação. Então, acho que repetibilidade eu não incluí, são para características que se repetem ao longo da vida no animal, mas a herdabilidade eu acho bastante interessante de falar, porque ela direciona muito a questão da seleção, tá? Inclusive na genômica. E ela é uma medida do grau em que os filhos se parecem com os pais em relação a uma característica de determinada população. Gente, a herdabilidade, ela vai variar de 0 a 1, tá? Quanto esse valor a gente entende que aquela característica realmente vai ser passada de pai para filho, ela é herdável, e quanto mais próximo de 0, a gente sabe que ela não é tão herdável e que ela vai sofrer muito influência do ambiente, tá? Se ela tiver alta herdabilidade, pais com produção terão filhos também com boa produção, tá bom? Isso acontece muito com ganho de peso, característica de herdabilidade alta, acho que área de olho de lombo, tá? Existem umas características que a gente tem mais certeza que elas realmente serão passadas de pai para filho. E também nós temos umas características de baixa herdabilidade, né? Que o nível dos pais pouco vai refletir no nível produtivo de seus filhos. Características reprodutivas, gente, normalmente, nem todos, mas normalmente possuem baixa herdabilidade. Outra definição é que a herdabilidade é uma proporção da superioridade dos pais, ou inferioridade, né? Que espera-se que seja transmitida à progênie. Então, é claro a gente ver aqui que antes de qualquer coisa, é bom a gente fazer esses estudos genéticos, vale ressaltar que é válido só para aquela população que você está estudando, tá? E para você conhecer, para saber o que é herdável, tá? Antes de fazer a avaliação genética. Então, gente, aqui é a classificação de algumas características. Eu falei para vocês, isso aqui é um valor numérico, tá? Ela varia de 0 a 1, porém, eu só classifiquei aqui como baixa, alta, só para a gente ter uma noção. Porque, como eu falei, a herdade e a correlação é um parâmetro populacional, tá? Reprodutiva, gente, ó, número de cordeiros nascidos, idade à primeira cria, partos por ano, herdabilidade baixa, tá? Essas características só têm influência ambiental. Habilidade materna, produção de leite é de baixa a moderada. Temperamento, capacidade de sobrevivência do cordeiro são baixas. Peso. Então, como eu falei, características de crescimento, elas normalmente são maiores. A é moderada, a desmamada, ao abate moderada, o ganho pré-desmama, o pós já é de moderada a alta. Características de carcaça também são maiores. O ritmo da carcaça é moderado, a classificação da carcaça moderada, profundidade de gordura é de moderada a alta.
proporções, carne, gordura, osso, baixa a moderada, e a área de olho de lombo possui uma irritabilidade alta, né? A correlação é importante a gente conhecer a correlação para a gente saber qual que é a relação entre as características. E o que acontece? O produtor, às vezes, pode querer trabalhar, sei lá, com uma seleção de uma característica por vez. Aí você tem uma correlação alta, favorável, seleciona para peso ao desmama, supomos. Automaticamente, uma correlação alta, positiva, você vai estar melhorando o peso ao abate do animal. Mas pode acontecer em sentidos desfavoráveis, de você trabalhar na seleção de uma característica e por ela estar correlacionada negativamente ou no sentido desfavorável da outra, você perder o ganho genético que você alcançou no anterior. Então, é bem importante você conhecer essas correlações, tá? Porque ela mede a probabilidade de duas características diferentes serem afetadas pelos mesmos. Programas de seleção, gente, isso é sempre levado em consideração, tá? Porque as mudanças nas características sob seleção, é importante a gente saber dessas mudanças quanto às mudanças relacionadas que pode acontecer, né, em outras características. Isso é bem importante para a seleção multicaracterística, tá, gente? Quem trabalha com a parte de seleção multicaracterística, que a maioria dos produtores, na verdade, é difícil o produtor que vai querer para um, né? Normalmente, pode você quer selecionar o quê? Para habilidade materna, para características reprodutivas e para ganho de peso. Então, são várias, né? Então, é importante você conhecer a correlação entre elas. Ok. Então, um outro estudo que a gente pode fazer é a avaliação genética. Então, eu posso pegar aqueles meus dados, tá? Que eu coletei, eu falei para vocês na escrituração, e com eles fazer uma avaliação genética, que atualmente estamos chamando de genética tradicional, tá? Em que a gente utiliza dois bandos, fenótipo e pedigree. O fenótipo, gente, vai depender lá daqueles critérios que eu mostrei para vocês. A idade ao primeiro parto, a área de olho de lombo, peso, tudo isso é fenótipo, tá? Então, depende com o que eu vou trabalhar. Eu quero selecionar meu animal para marmoreio, porque eu quero uma carne com mais gordura. Então, o fenótipo que eu vou utilizar é pedigree. O pedigree é o controle que eu preciso ter dos animais. Então, eu preciso saber quem é pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é a minha irmã, tá? Isso é essencial porque eu consigo aproveitar as informações do parentes para a variação genética do animal. Porque se a gente pensar, como que eu vou avaliar, aqui o objetivo é corte, tá, gente? Mas assim, se pensar na parte de leite, avaliar os touros, vou selecionar touro para produção de leite. Eu tenho que avaliar pelas filhas dele, né? Que produzem leite. E eu, então, saber qual é a relação do pai com as filhas. Normalmente, gente, em estatística, em avaliação genética tradicional, a gente considera essa relação de 0,5, né? Que é um meio. Pai e mãe passam um meio. Pai e mãe passam metade. Ok. Então, através de um modelo animal, os dados de fenótipo, pedigree, eu consigo estimar a DEP. O que é DEP? Tá, eu peguei o fenótipo e o pedigree, fiz uma avaliação genética através de um modelo animal, via metodologia BLUP, normalmente utilizada, daqui a pouco eu falo um pouco sobre ela, estimo o valor genético do animal. Como eu falei para vocês, que pai passa metade, mãe passa metade, a metade do valor genético animal é a DEP, que é a diferença esperada na progênie. Tá? Essa DEP é um valor que me permite comparar os animais. Então, comparar os animais, eu consigo classificar esses animais e fazer a seleção. Então, eu classifico o primeiro, o segundo, o terceiro, e a partir daí eu posso
fazer a seleção de pais e mães, tá? Gente, as técnicas estatísticas, é claro, né? Não é só eu pegar lá o tipo pedigree e que eu já tenho valor genético, não, né? Eu vou ter uma série de técnicas, modelos que eu utilizo para isso, tá? Normalmente eles são representados por modelos matriciais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e através do BLUP, que é a melhor predição linear não viesada, eu consigo essas estimativas, tá? O BLUP, gente, ele é muito vantajoso, tá? Utilizado atualmente, porque consegue utilizar todas as informações da progenie, de parentes, que estão no pedigree, desempenho do total, de netos, tá? Ele utiliza todas essas informações. Primeiro, por que modelo misto? A gente fala muito que utiliza modelo misto. O modelo misto é porque a gente normalmente vai ter soluções para tipos de efeito. Efeito fixo, que são os efeitos ambientais, tá? Que a gente pensa, e o efeito aleatório, que seria o efeito do animal. Essa solução para efeito aleatório é o valor do animal, tá? Então, isso via BLUP, eu consigo, então, as soluções, todas as soluções para efeitos fixos e para efeitos aleatórios, que são genéticos, simultaneamente. Gente, os efeitos fixos, eu não citei aqui, normalmente são grupos de contemporâneos. Para eu saber o Gzinho lá, o genótipo do animal, para eu saber o valor genético dele, eu preciso pôr esses na mesma base de comparação, tá? Daí a importância da gente ter um controle de anotações corretas. Por quê? Eu vou separar em grupos de contemporâneos animais que são criados juntos, do mesmo sexo, se eu for usar raças diferentes da mesma raça, às vezes de manejo, eu posso incluir isso no grupo de manejo. Então, são animais contemporâneos, tá? Submetidas às mesmas variações ambientais. Isso me permite, então, comparar e encontrar o valor genético do animal. Então, continuando aqui nas vantagens do BLUP, foi ele que permitiu, gente, o estabelecimento de programas nacionais de melhoramento, tá? Em que animais avaliados em diferentes condições ambientais podem ser estudados. Então, um programa de melhoramento grande, normalmente, ele coleta, existem as informações de várias fazendas situadas em várias regiões do Brasil, né? Eles fazem uma avaliação com todo esse banco de dados. Por quê? Via BLUP e montando os grupos de contemporâneo, eles conseguem fazer essas avaliações e comparar os animais. Então, foi ele que permitiu, né, estabelecer esses programas. E eles fazem isso através do uso da matriz de parentesco, tá? A matriz de parentesco é o que eu falei para você sobre o pai passar metade, mãe passar metade. Então, você sabe que a relação entre filho é de 0,5, tá? Ou 1,5. Isso estatisticamente. Relação entre meio irmãos, 0,25. Então, gente, eu voltando à minha matriz A, se eu tenho vários rebancados, ou se é vários touros, entendeu? Eu consigo, se eu tenho essa matriz, eu consigo a relação entre eles, então me permite comparar, me permite fazer uma variação genética com vários rebanhos. Então, aqui é só, tá, gente? É bem simples do que seria uma matriz A, que a gente chama que é a matriz de relações genéticas. Eu tenho aí 10 animais. Então, isso aqui, ele me mostra, né, aqui a diagonal é a relação do animal com ele mesmo. Então, a relação do animal com ele mesmo é 1, a não ser que ele seja endogâmico. Se ele for endogâmico, então isso aí passa de 1. E aí depois você vai ver aqui a relação do animal 1 com o animal 2, tá? 0,5, sei lá, seja pai e mãe. 1 com 3, 0,25, meio irmãos. Então, normalmente você vai ter uma matriz dessa com todos os animais que estão na sua base.
E você vai ter valor genético para todos esses animais também. Gente, como assim? Nosso objetivo é buscar, né, a eficiência produtiva, né? Então, geralmente, o objetivo do produtor é selecionar várias características ao mesmo tempo, tá? Em vez de selecionar apenas uma delas. A forma como eu mostrei até agora para vocês são seleções para uma característica, né? Você pega o fenótipo de uma característica, o pedigree, faz a avaliação, BLUP, e o valor genético do animal, e depois a DEP faz a seleção. Mas os índices de seleção permitem que a gente inclua várias características, tá? E que a gente tem para classificar esse animal e fazer a seleção. Existe, gente, vários métodos de seleção multicaracterísticas, tá? Vou falar aqui só do índice de seleção, que é um dos mais utilizados atualmente, que ele permite a escolha de animais que atendam a diversos aspectos. Vamos dar aqui um exemplo. Supomos que um criador de ovinos de corte, ele deseja que tenha uma boa capacidade reprodutiva, um bom desenvolvimento ponderal e uma boa habilidade materna. É o sonho, né, de todos. Então, ele tem que construir um índice que tenha as 3 características, ok? Então, como que ele vai fazer? Grupo 1, supomos que ele escolha intervalo de partos, tá? Grupo 1, ele vai fazer uma avaliação genética para intervalo de partos. Grupo 2, ele vai utilizar peso ao abate, ganho de peso pré-desmame e ganho de peso pós-desmame, tá? E o peso total de crias ao desmame vai entrar com uma habilidade materna. Vocês têm visto que eu tenho falado bastante dessa característica, gente. As fêmeas, elas são muito avaliadas com habilidade materna, né? Que é a capacidade dela criar o cordeiro. E essa é feita para fêmeas porque isso conta muito se ela vai criar bem no peso ao desmame no final dessa característica, né? Então, gente, para construir os índices, o que o criador tem que ter? Ele tem que ter a DEP, dessas características que eu mencionei, tá? Anteriormente, que são as características que estão no critério de seleção e que deseja incluir no índice. Mas, para incluir no índice, eu preciso de um ponderador, uma delas, tá? E que tipo eu posso utilizar, né? Verificando essa parte de ovinos, de programas de melhoramento, tem um Genecoc, né, da Embrapa, que eles utilizar valores econômicos ou ponderadores percentuais. Os valores econômicos é a quantidade monetária de lucro alcançada com o ganho genético de uma unidade na característica sob seleção. A gente, valor econômico como que está sempre mudando e é mais estimar isso, né? Porque seria assim, quanto que o produtor por aumentar 1 quilo no peso vivo do animal. E é mais ou menos isso. Isso pode variar, né? Então, tem criadores que optam pelo ponderador percentual e escolhem um percentual para representar, né, a participação daquela característica no índice. É como se ele pegasse aqui intervalo de partos, 10%, peso ao abate, 30%, e vai, entendeu? Até formar o ele dá um peso para cada uma das características. E aí, da importância que ele dá a elas, né? Então, gente, o índice, ele vai fornecer, estilo ADEP, vai fornecer um número, sei lá, mais 10 para peso ao abate. Então, o animal 1, ele vai produzir mais 10, o animal 2 mais o animal 2, a diferença dá 5 quilos a mais do que o 1, tá? Então, provavelmente, eu vou selecionar o animal 2, tá? DEP, normalmente, é nesse sentido. Sistemas de acasalamentos. Só um minuto que minha apresentação saiu.
Tá, os sistemas de acasalamento. A endogamia, né? A endogamia é o acasalamento entre indivíduos mais aparentados que a média da população. Fala-se muito em endogamia, gente, no sentido negativo, né? Porque a quantidade de indivíduos, de genes em homozigose aumenta muito. E isso favorece problemas reprodutivos, o valor adaptativo do animal. Mas existem vantagens também. A endogamia normal, ela é utilizada para fixação e refinamento do tipo desejado. Para você formar uma raça, você precisa da endogamia, né? A exogamia, que é um acasalamento de diferentes raças, né? Que a gente chama de cruzamento, que acontece entre raças diferentes. O cruzamento ele é realizado com o principal objetivo de produzir heterose, né? Que é a superioridade da progênie em relação à média dos pais. E também como uma complementaridade entre as raças, tá? Gente, a heterose, ela vai ser assim, no que a gente chama de F1, tá? Quando você pega duas raças puras e faz o... Se eu pegar uma Santa Inês ou um Doppler e faço um cruzamento, eu vou ter o produto, que é F1, e esse F1 vai ter heterose máxima, tá? De 100%. E também eu utilizo muito para ver uma complementação entre as raças. É muito comum a gente querer complementar algumas características de algumas raças. Supomos, a gente utilizar algumas raças criadas no Nordeste que são dadas ao clima, temperatura, e às vezes a gente utiliza elas, sei lá, faz um cruzamento com uma raça que tem uma melhor taxa de crescimento, como o Doppler, tá? Então, às vezes, isso também é bastante utilizado. Então, como eu acabei de falar para vocês, o que acontece bastante, eles preconizam nas raças maternas a habilidade materna, tá? Que o animal tem leite, que ele crie o cordeiro bem. Então, que essas raças também sejam bastante adaptadas ao ambiente. Então, o que acontece bastante no Nordeste é que as raças maternas sejam sejam novas, que são raças mais adaptadas e que têm uma excelente habilidade materna, né? E as raças paternas, normalmente utiliza-se Doppler, Somar, Inês, que tem uma taxa de crescimento que conseguem atingir o peso mais rapidamente. Então, às vezes, escolhe-se esse tipo de cruzamento para fazer o que eles chamam de industrial, em que o produto deles, dessas duas raças, F1, e esse F1 que vai para o abate, entendeu? Um animal que vai ser mais precoce, que vai atingir rápido o peso e que também é rústico, tá? Então, é só um exemplo. Também no tema cruzamento, existem vários outros tipos de cruzamento absorventes, que eu estou citando, né, o que é mais normal, mas existem outros tipos também, tá? Tá, até agora a gente falou do feita avaliação genética, competição, cruzamento. Aí, gente, no Brasil, no mundo inteiro, né, a gente começou a incluir dados de genótipo nessas avaliações. Tá? Então, a avaliação genética, ela vem sendo bastante utilizada, utilizando genótipo e fenótipo. Eu falei para vocês anteriormente que uma avaliação genética era feita utilizando fenótipo e pedigree, tá? Atualmente, utiliza fenótipo também. É possível utilizar os 3 bancos de dados, genótipo, fenótipo e pedigree. Bom, eu vou utilizar esse banco de dados da mesma forma, um banco com dados a mais, né? Para fazer uma avaliação genética, estimar o que eles chamam de GBV, que é valor genético genômico, e metade disso, da mesma forma, vai ser a DEP genômica.
E aí eu vou selecionar os animais agora com base na DEP genômica. Aí você tem que me perguntar, né? Para que isso? Era mais simples antes? Os estudos, eles comprovam que a seleção em genótipo também, ela possui uma melhor acurácia dessa DEP, confiança é maior, e ela reduz o intervalo de geração. Eu vou mostrar mais na frente para vocês por que ela vem sendo utilizada, tá? Mas aí inclui, gente, os dados genômicos nas avaliações genéticas, né? Essa que é a parte que a gente precisa entender como que eu vou incluir isso. Primeiro, a gente vê onde é que está a informação genética do animal, tá? Gente, todos os animais, a gente, todos os seres vivos, até os vírus, né? Eles possuem DNA, tá? O que é o DNA? O DNA é essa dupla hélice, que vocês têm formadas de nucleotídeos. Adenina, a gente viu isso lá na biologia, né? Genética. Adenina, timina, citosina, guanina, ok? Então, o que nos permite diferenciar um animal do outro é justamente essa distribuição dos nucleotídeos, tá? Esse arranjo aí. Gente, o primeiro passo para eu conseguir genotipar um animal é coletar o material biológico dele. O que normalmente é utilizar sangue, sêmen, pelo, né? Você tem que puxar o bulbo, que vai estar o DNA, carne. A carne que acontece, muita gente trabalha com qualidade de carne, carcaça, às vezes já vai coletar a carne para fazer alguma outra avaliação, você pode aproveitar um pequeno pedaço e extrair o DNA, né? Pegar o DNA da carne do animal. Aí, gente, tem um processo de extração, tá? Existem protocolos para isso, para cada tipo de material biológico coletado. DNA é extraído, quantificado. E aí, esse DNA, a gente vai ser inserido nesse... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Onde está? Nesses chips, tá? Que são 3 chips. Nesses chips, que chama chip SNP, tá? O DNA que vai ser inserido a esse chip SNP vai ser introduzido nessas máquinas aqui, que são plataformas de genotipagem, tá bom? E é através da saída das plataformas que eu vou ter o animal. Mas aí, por que chip SNP? O que significa esse SNP, gente? SNP é um politismo de nucleotídeo único, significa isso. É a sigla em inglês. É o local no cromossomo onde animais diferem nos nucleotídeos. É o A, C, T ou G. Então, como exemplo, aqui, ó, tem um animal e o animal 2. O animal 1, ele tem aqui uma guanina. O animal 2, na mesma localização, eu vou ter uma timina e uma adenina. Isso, gente, é um polimorfismo. Isso aqui é o SNP, que é a mudança em apenas uma única base, tá? Eu poderia, gente, isso como exemplo, para vocês entenderem que essa mudança, poderia falar assim, gente, o animal, essa alteração gera uma alteração fenotípica nele. Então, esse animal que tem C e G, ele tem uma menor idade ao primeiro parto. Enquanto o animal 2, que tem a timina e a adenina, ela tem uma maior idade ao primeiro parto. Exemplo, tá, gente? Eu não sei se isso é verdadeiro. Até porque cabe ressaltar que nós trabalhamos com características quantitativas, herdadas por muitos genes, tá? Então, raramente, um único SNP vai ser responsável por variação nas características de interesse econômico. É só tentar entender o que significa, tá, o SNP. Gente, por que eles são utilizados nesses aqui que eu estou mostrando para vocês? Existem vários tipos de marcadores, tá? Mas eles são utilizados porque eles são passíveis de análise simultânea em arranjo de milhares de marcadores. Bom? Então, a genotipagem, gente, aqui estou mostrando
espécies, mas o chip foi para ovinos vem aí desde 2009, tá? Que tem o chip para genotipar ovinos. Eu pus aqui alguns exemplos, tá? Se houverem mais exemplos, vocês depois podem complementar ou pode escrever aí nas conversas. Tem o da Illumina, tá? Que possui 50 mil SNPs. Esse é de menor idade. Tem high density. Esses HD, quando vem gente, significa alta densidade, significa que a gente tem muitos SNPs. Nesse caso aqui, ele possui 600 SNPs, tá? Então, é de maior densidade, ele praticamente, assim, é como se ele complementasse mais todo o genoma do animal, do que esse de 50, tá? Que o de 50 tem 50 mil SNPs, então, idade menor, tá? Tem o da Affymetrix, de citar também. Então, é tudo isso que está no mercado, tá, gente? Eu pus aqui uma foto de 50K da Illumina, para vocês verem. Tem Neogen, que a Neogen tem aqui no Brasil, de 12K. Uma coisa que os produtores têm feito bastante é genotipar com esses de menor densidade, porque eles são mais baratos, tá? Eles são mais baratos. Às vezes, com densidade, você pode genotipar somente uma parte da sua população e imputar. É um estudo estatístico que imputa e você consegue reduzir bastante os custos, tá? Porque eu não sei bem o preço, mas esse de 600 mil SNPs da Illumina deve ser bem mais caro. Gente, o que é que aquela plataforma de genotipagem vai me retornar? Tá? Qual que é a saída do banco de vai me dar? Uma saída em que eu vou para aquele determinado SNP e saber se ele é homozigoto, heterozigoto, homozigoto dominante, né? Homozigoto recessivo ou heterozigoto, tá? Ó, azão, homozigoto dominante, azão, azinho, o heterozigoto, azinho, homozigoto recessivo. Eles me retornam isso para cada SNP, tá bom? Na plataforma existe as análises simultâneas em que vem aquelas imagens, mas aí tem programas específicos, tá, gente? Que transformam isso e eu consigo o azão, azinho. Normalmente, para eu fazer uma avaliação genética, eu não vou conseguir essas letras, né, gente? Você tem que padronizar. Então, eu tenho que deixar a informação de que o azão vai ser um 0, o azinho 1 e o azinho 2. Os programas que fazem essas avaliações, eles já entendem que conta a presença do azinho. Quando eu tenho 2 azinhos, ele vai ser 2. 1, nenhum azinho, 0. Bom, então, isso aqui é uma matriz. Isso aqui é só para vocês verem como funciona. Cada linha é um animal, tá? E cada coluna corresponde a um SNP. Gente, isso aqui é informação de genótipo, tá? Isso aqui é um banco de dados genótipos, 0, 1, 2. É isso que eu informo para o programa, é isso que eu incluo no modelo animal, junto com o fenótipo, tá, gente? A gente não deixa nunca de coletar, isso é importante frisar. Eu incluo isso junto com o genótipo para fazer a avaliação genética e ter a DEP genômica do animal, tá? Mas é claro que antes de eu ter esse 0, 1 e 2, eu quis mostrar para vocês que tem uma série de passos, né? Que vai desde o campo, laboratório, até chegar nos computadores. E, gente, alta densidade que eu falei para vocês, 600 mil SNPs, 600 mil colunas. Então, eu vou precisar de um computador muito bom, um servidor para fazer essas avaliações genéticas, tá? Então, gente, a seleção genômica é nada mais do que eu incluir o genótipo na avaliação genética do animal. E aí, agora, em vez de eu ter o EBV, que é o valor genético, eu vou ter o GBV, valor genético genômico, tá? E vou fazer a seleção genômica deles. Por definição,
seleção genômica é a estimativa dos efeitos dos marcadores, efeitos dos SNPs lá que eu mostrei para vocês, por todo o genoma, e utilização dessa informação para determinar o valor genético genômico dos animais para seleção. Como que a gente implanta isso, gente? A implantação da seleção genômica, primeiramente, eu preciso de uma população de referência, tá? Que tenha genótipo e fenótipo. O genótipo vai ser único, né, gente, do animal. Cada animal vai ter os seus SNPs, tá? Agora, o fenótipo depende do fenótipo que eu estou trabalhando, tá? Depois, com essa população de referência, eu vou estimar os efeitos dos SNPs, bom? Utilizando os modelinhos. Depois que eu estimo os SNPs, eu preciso de uma população que ela chama de validação, que possui genótipo e fenótipos também, em que eu vou estimar o GBV, que aí é o valor, é aqui que eu vou validar, né, que eu vou estimar o genético genômico do animal, tá? Gente, vocês percebem que nesses dois passos eu preciso do fenótipo também. A seleção apenas com base no genótipo só vai ser feita depois, tá? Eu vou ter a população de seleção que possui apenas genótipo. Então, é aqui que as pessoas falam que eu consigo antecipar o processo, eu consigo reduzir o intervalo de geração, porque aqui eu posso selecionar os animais ao nascer, tá? Porque eu posso ter uma população só com genótipo e fazer a seleção. Mas antes de tudo, vocês viram quantos passos eu fiz, né? Até chegar aqui. E isso não significa, gente, como eu falei para vocês, que a gente para de coletar fenótipo, tá? Isso não pode ser feito. Depois, esses aqui, eles precisam ser refeitos, tá? Dependendo das gerações passando, eles precisam ser refeitos. Então, resumindo, seleção genômica, ela permite o valor genético, genômico, de indivíduos que ainda não tiveram seus fenótipos coletados, tá? Baseando-se apenas em seus genótipos e nos efeitos de marcadores estimados em análises prévias, tá? O que foi mostrado no slide anterior. Para mim, uma das maiores vantagens da avaliação genética, da seleção genômica sobre a avaliação genética tradicional, é o que eu vou mostrar agora. O DEP da progênie é a média dos pais, tá? Se eu tenho aqui uma mãe com a DEP 1 mais 1 e o pai com a DEP mais 9, supondo que os filhos são todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, como a relação matrizar é a mesma, um meio, normalmente a DEP deles vai ser iguais, é difícil você diferenciar. Inclusive, na matriz A, na matriz de parentesco, você não consegue, porque é um meio. Então, a DEP vai ser resultado disso, né? Então, eu não vou conseguir diferenciar. Com a avaliação genômica, o que acontece? Em vez da matriz A, eu tenho a matriz G, eu conheço com base no G, a verdadeira relação entre os animais. Então, como eu conhecer, nem sempre a gente vai ser um meio, pode ser mais, pode ser menos do que isso, pode ser um meio, tá? E aí, irmãos fetos, eu consigo diferenciar as DEPs. E a realidade é que elas não vão ser iguais, todo indivíduo é diferente um do outro, né? A gente vai ter lá os nucleotídeos diferentes. Então, não tem como. Então, a avaliação genômica, ela me permite essa diferenciação entre irmãos completos. Ovinhos, às vezes, nasce 2, 3, né? Como nascem muitos, bastante, eles utilizam bastante para isso, tá? As vantagens da seleção genômica sobre a avaliação tradicional, as principais é a diminuição do intervalo de gerações, porque você pode selecionar os animais antes da idade produtiva, tá? E ou reprodutiva. Em caso de animais que
para terem avaliação, seus filhos são submetidos a testes, você consegue antecipar isso. Inclusive, você consegue reduzir custos. Eu não conheço estudos, tá? Mas vocês podem acrescentar isso, se alguém conhecer, por favor, é bom sempre contribuir. Mas em bovinos, existem estudos econômicos que comprovam que os custos para genotipar animal, os custos com seleção genômica, é inferior aos custos de progênio. Maior acurácia de valores genéticos, e ela é bastante importante para aquelas características que são de difícil avaliação dos tradicionais. Qualidade da carne, que você precisa bater animal, resistência a verminosas, características reprodutivas por serem de baixa herdabilidade. Então, quando métodos tradicionais são mais difíceis de aplicar, a seleção genômica auxilia também nisso, tá? Gente, acho que eu passei 5 minutinhos aí do tempo, tá? Me desculpem. Era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Espero que todos tenham entendido. Eu estou aberta a perguntas, não só a perguntas, gente, mas, como eu falei, quem quiser contribuir, tá? Eu acho que vai ser muito bem-vindo. Eu acho que eu estou hoje aqui não só para dar palestra, mas também para aprender com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Aline, Wilder, todo mundo aí pelo convite, tá? Agradecer. Muito feliz de poder contribuir com vocês. A gente que agradece, professora. Realmente muito, muito boa a sua apresentação em relação ao melhoramento genético. Acho que, para quem não é da área, foi uma excelente apresentação em relação aos passos e aos processos que um programa de melhoramento genético deve ter, né? Nesse momento, a gente abre o espaço para perguntas, enquanto chega nas perguntas aqui no chat. A gente também pode falar que se encontra aberto também. Quem quiser falar no microfone, pode ficar à vontade também. Mas, assim, enquanto chega nas perguntas, eu queria comentar só em relação às etapas dos programas de melhoramento genético, e especificamente a gente falando em ovinos de corte, né? Qual que você considera, professora, que seria o principal entrave que até agora nós temos no Brasil para a implementação de programas de melhoramento genético em ovinos, visto que algumas iniciativas já foram feitas anteriormente pela Embrapa e a gente já conhece essas iniciativas, mas atualmente a gente não tem programa de melhoramento genético propriamente dito, né, nacional. E qual que você considera que seriam os principais entraves que a gente está passando na ovinocultura? Olha, para mim, assim, né, como eu falei para vocês, eu tive experiência com ovinocultura, trabalhei com banco de dados quando eu estava na Embrapa, no mestrado, depois eu fui para a ovinocultura. E para mim, assim, o principal entrave está realmente relacionado aos dados que não estão conectados, entendeu? Então, o que acontece? É difícil para um programa fazer avaliação genética, no caso da ovinocultura, com pequenos rebanhos, entendeu? Separados. Não que isso não seja importante, claro que é. O importante, mesmo que o produtor tenha poucos animais, ele precisa sim coletar. Então, outro passo que eu sempre friso bastante é a questão da escrituração, né? Claro que ele precisa. Mas aí, será que esses rebanhos estão conectados? Entendeu? Porque eles precisam estar conectados por touros, precisa ter essa conectabilidade para eu montar aquela matriz lá que eu mostrei para vocês, que me permite a avaliação de todos os animais. Porque se eu tenho poucos animais, gente, na minha avaliação, a acurácia dessa avaliação já não vai ser tão boa, entendeu? Às vezes, mesmo para estimar uma herdabilidade, eu tenho um erro altíssimo, porque eu tenho poucos animais. Então, o que eu acho, eu não sei, eu acho que aqui tem gente de vários lugares, se alguém mais quiser contribuir, é a minha visão de quando eu trabalhei com os dados, entendeu? Da experiência que eu tive. Eu não sei se em outras regiões do Brasil, no sul, eles conseguem conectar até essa contabilidade do pedigree dos animais, entendeu? Ou se eles conseguem
bancos de dados maiores. Eu sei que teve a iniciativa, o Genecoc, né, que eles têm um programa de melhoramento e coleta, mas não sei atualmente, assim, como que está o banco de dados deles, como que se encontra o programa. Exatamente, sim, eu acho que é uma problemática que a gente já vem discutindo ao longo das nossas palestras, né, e que vai cair no mesmo ponto, né? A verdade, a gente tem uma grande carência de organização da cadeia ovina como um todo, né? E essa parte de organização é fundamental para esse estabelecimento, né? Essa coleta de dados, essa escrituração zootécnica que você tanto ênfase fez desde o início da palestra e que agora você ratifica com sua resposta. Eu acho que é o caminho, né? Se nós queremos realmente ter um crescimento não só em termos de melhoramento genético, mas em termos de produção, em termos de posicionamento no mercado, de estandarização de produto, a gente tem que ter essa organização, né? Então, acho que realmente o caminho é por aí, muito claro, né? Não sei se a professora Aline tem alguma contribuição nesse sentido. É o que vocês comentaram e o que a gente percebe, né, Fabrício? Assim, a questão dos dados, principalmente em ovinos, né, eu acho ainda um grande entrave aqui, porque por mais que tenha, né, essa questão dos programas, a escrituração zootécnica ela muito falha ainda, né, principalmente aqui na região Nordeste, vou dizer assim. Nas outras regiões, no Centro-Oeste, ele já tem um avanço, né, quando trabalha mais nessa área da ovinocultura. Mas aqui no Nordeste, muito difícil a gente trabalhar, principalmente com melhoramento, se for, né, trabalhar direcionado a programa, porque a gente não tem dados. Nós temos dados quantitativos, vamos dizer assim, né, mas quando a gente vai observar a qualidade dos dados, não tem como, não existe uma sequência, né? Infelizmente, a gente peca muito, né, por questões mesmo da escrituração zootécnica, quase que inexistente. Você começa, né, mas você não tem aquela continuidade. Então, isso é super complicado aqui né, a gente visualiza muito aqui no Nordeste, visualiza nas fazendas que até então começaram a repassar os dados para o Genecoc, que também não teve, né, essa continuidade, eles repassam. Mas existe, o Luiz está até aqui, né, o Luiz é uma pessoa que trabalha com morada nova e que é um produtor e ele abastece, passa os dados, né, para o Genecoc, mas assim, são poucos, né? Nós temos aí muitos poucos envolvidos. Mas, Aline, eu acho assim, a iniciativa é ótima, sabe? Eu acho que mesmo que pouco, é assim que a gente começa, né? E assim, eu quis mostrar a genômica também, para a gente, sei lá, ver o que está acontecendo e ver que a pesquisa, que a ciência, que as faculdades estão contribuindo muito, tá? Para essa questão. A gente viu aí a genômica chegando em 2011, eu até falo, eu achei que ela nunca ia ser aplicada, e pelo menos bovinos sumários todos, né? Aqui eu mostrei ovinos, mas a gente sabe que caprinos também, acho que a Embrapa lançou, né? De caprinos já para essa parte genômica. E agora, é claro, super concordo, a gente não pode esquecer da base, né? A gente não pode esquecer da coleta dos dados, a gente, de implantar a genômica, a gente já tem que ter essas coisas muito bem estabelecidas, né? Apesar da genômica ajudar, eu mostrei aqui só a seleção genômica, tá? Mas, assim, essa parte de teste de paternidade, correção de pedigree, eles auxiliam bastante, mas é como eu falei, gente, não é só genótipo, a gente tem que estar coletando sempre, né? E a gente precisa corrigir isso para os efeitos ambientais, né? Não tem como. Exatamente. A gente sempre vai entrar naquela questão dentro dos programas de melhoramento genético, que a gente tem que definir os nossos objetivos de seleção, como você bem apontou, né? Então, se nós não temos claro quais são os nossos objetivos de seleção, porque o nosso mercado nós não conhecemos também não. Então, qual será o produto que o mercado precisa? O que será que o mercado espera?
para nós, então, como técnicos, poder definir o objetivo de seleção para aqueles produtores que têm os ovinos. Então, é tudo uma cadeia. Se a gente não se organiza, realmente fica complicado, porque a tecnologia existe, você apresentou tanto a parte de genética quantitativa, como a parte de genômica, que facilitaria muito mais o processo, que teríamos um ganho genético muito maior entre as diferentes populações de ovinos. Mas se nós não temos o básico do básico, que é o que a gente viu durante esse ciclo de palestras, né? Eu acho que todos os palestrantes que antecederam a você nas suas apresentações, todo mundo falou mais ou menos no mesmo sentido, né? Nós estamos falhos de uma organização. Então, se nós não temos esse básico, toda a tecnologia que nós temos, o conhecimento que as universidades, que as pesquisas têm demonstrado, ele simplesmente não pode ser aplicado, né? Então, essa nossa reunião, hoje, nosso bate-papo e de todo esse mês inteiro, ele tem um objetivo claro, e é conscientizar um pouco os produtores, os técnicos, a pessoal que está coletando, trabalhando diretamente a campo, de que nós precisamos sim nos organizar, se nós queremos uma ovinocultura que seja produtiva no Brasil, né? Então, é basicamente, não sei, umas palavras de reflexão, mais ou menos. Sim. Né? Não, mas eu mesmo, Hilda. E, na verdade, até me deu, assim, quando você falou dessa questão de objetivos de seleção, depois eu fiquei pensando, quando eu fui montar a palestra, será que eu ainda estou atualizada nessa questão, porque faz tempo que eu trabalhava com essa parte de ovinos, né? Eu comecei a buscar e a ver, às vezes, essas coisas mudam, né? Porque muda com o tempo. Se a gente vê, hoje, os objetivos estão indo muito na questão da carne, né? Então, acaba mudando. Por um bom os objetivos estavam somente no peso, e aumentar o peso do animal. E hoje já muda um pouco. Hoje já busca uma carne de melhor qualidade. Então, se isso muda os critérios, né? O que a gente vai medir, o que vai... Mas, como fala, a base, né? E assim, para avaliação genética, para melhorar, a gente tem que ter pedigree. Com certeza. Nós temos um comentário aqui do professor Jaime Cobucci. Ele fala assim: aqui no Sul, Rio Grande do Sul, está para ser criado um pequeno programa de avaliação genética. É uma iniciativa de uma empresa de um dos nossos alunos de doutorado. Mas a grande dificuldade é conseguir criadores interessados e dispostos em fazer o controle zootécnico. Então, sim, acho que esse comentário vem à tona com o que a gente está comentando para a nossa região do Nordeste, né? Então, aplica não só para o Nordeste, pelo que parece. Bem, e que a gente tem trabalhos, eu acho que o trabalho da universidade em projetos de extensão é muito bom nessa questão, né? Para incentivar a esse controle, né? Para mostrar que com esse controle a gente consegue melhorar a produtividade, né? Mas nem sempre isso vai ser possível. Mas, professor, muito obrigado pelo seu comentário, tá? Mas é isso, e fale para o seu aluno que a gente não desistir, tá? Vou continuar tentando. Perfeito, professora Aline. Então, se você quiser, pode encerrar. Wilder, nós temos ainda 2 perguntas. Ok, não estou vendo o chat. Ok. Nós temos aqui a pergunta do professor Hélio Costa. Ele fala: professora Fabrícia, parabéns pela apresentação. Você acha que a busca incessante pelo padrão racial tem atrapalhado o melhoramento genético de ovinos no Brasil? Diferente dos objetivos aplicados pelos produtores da Europa, por exemplo, no Reino Unido e na Nova Zelândia, que focam em aspectos mais produtivos. Hélio, eu acho até difícil falar sobre isso, porque, assim, no que eu acredito, e às vezes eu tenho medo das pessoas me xingarem, na verdade, né? Mas eu concordo, assim, para a gente que estuda características qualitativas, que são essas, né? Que muitos produtores, eles acabam se preocupando mais,
muitas delas, gente, o que acontece? Características de interesse econômico, entendeu? Então, elas são até mais fáceis de serem herdadas. É até mais fácil você ter um animal visualmente, né, que vai para as exposições, melhor do que você ter um animal que produz bem. Mas, autores acabam indo, né, para esse lado. Eu não critico, eu acho que, sei lá, se der lucro, se der, vai mas com certeza isso atrapalha um pouco, porque, assim, para você ter uma avaliação, como eu falei, de genética, o essencial não é você ter um animal no padrão, né? É você ter um pedigree. E quando você procura um risco muito grande, falando que isso acontece, mas um risco muito grande de você querer um animal naquele padrão de raça, é você endogamia, né? Isso acontece muito. E acaba aumentando a endogamia, porque você não tem aquele controle de parentes, né? Se você não faz esse controle do pedigree, você não consegue controlar a endogamia da população. Então, é claro que se você casalar parentes, eles vão ficar mais ainda naquele padrão. E a gente sabe, gente, que a endogamia ela causa problemas no valor adaptativo dos animais, causa problemas de fertilidade, vários outros problemas. Então, isso sim ocasionar e acabar atrapalhando um pouco, né, a evolução dessa questão que eu citei, tá? Como eu falei, talvez sejam objetivos diferentes, mas o objetivo que a gente está conversando aqui, né, que seria melhorar a produção dos animais, certeza, tem vários estudos aí provando que endogamia reduz a produção dos animais, né? Isso é claro. Perfeito. Professora, temos mais uma pergunta aqui do Alan Lopes de Aguiar. Ele pergunta, professora, um dos entraves para a implementação da seleção genômica está nos altos custos para a genotipagem. Você acredita num barateamento dos chips para viabilizar a seleção genômica? Sim. E como acredito, gente, quando a genômica começou, eu não vou lembrar, tá? Não vou. Mas aqueles SNPs que eu falei para vocês de alta densidade, realmente eles são mais caros, tá? Mas se você genotipar um animal com baixa densidade, tinha aquele lá de 12 mil, de 50 mil, olha, eu não lembro, para ovinos eu nunca comprei, né? Para bovinos, chega a uns R$200 por animal, tá? Tipagem para um chip de uma densidade, se não me engano, de 70K. Acredito que ovinos deva estar em torno desse preço também. Se alguém tiver interesse, eu tenho os contatos também, tipo, acho que Neogen, tem várias empresas, né, que fazem isso. E, para mim, o que acontece? Claro que depende do objetivo, mas a seleção genômica, eu até mostrei em um dos slides, ela vai ser mais em conta quando você comparar um teste de progênie, entendeu? Porque já existem os sumários aí para o leite, bovino de leite, nos produzem leite, vai na nossa frente nessa parte, justamente por causa disso, porque se justifica mais o preço pago. Porque se você pensar, eu quero avaliar um touro para produção de leite, tá? E eu vou pôr as filhas dele um teste de progênio. Então, até eu esperar a primeira produção das filhas, né? Até eu esperar isso custa dinheiro, né? Animais para teste de progênio é caro. Então, como eu falei, tem estudos que provam que a genotipagem ela é bem mais em conta desses testes. Na parte de corte, aí vão para aquelas características, tá? Existem características, vamos ver, que exigem abate do animal. Gente, você não vai abater o animal que você quer selecionar, né? Você vai analisar quem? Os filhos dele. Os filhos dele, teste de progênio, que vão ser abatidos, sei lá, para avaliar maciez. Tem coisa da produção de leite, entendeu? Você vai esperar um tempo enorme
você vai estar aumentando o intervalo de geração e você está gastando com teste progênio. Então, se você for comparar nessa questão, e também comparado ao tempo que a seleção genômica, que saíram os primeiros chips, hoje em dia ela está bem mais acessível, né, ao produtor do que antigamente. Sim, em relação aos chips, assim, o último dado que eu tive recentemente foi de ao redor de R$ 250 por animal para chip de ovinos. Bom saber, Wilder. Foi 250, desculpa, qual a densidade? não estou lembrando agora qual foi a densidade do chip. Deve ser o de 50K. Eu acho que era 50, sim. Eu recebi até uma cotação da empresa, mas não lembro exatamente agora a densidade. Acho que era 50, sim. Mas... deve ser os que eles mais têm utilizado ultimamente. Bom, então, vamos ver se tem mais perguntas por aqui. Aqui, Matheus Barbosa, ele comenta: boa noite. Então, seria uma boa ideia comprar reprodutores e matrizes de exposições para começar um rebanho, devido a esses apresentar o pedigree? Tipo assim, ele quer perguntar se é um bom investimento comprar esses reprodutores e matrizes que vêm das exposições, porque eles têm pedigree, né? Você está falando isso. Não, não sei de exposição se eles vão ser um pouco mais caros, não sei como funciona, tá? Essa questão, talvez a professora Aline ou o Hilde possa me ajudar nisso. Agora, que você compre animal que tenha pedigree, isso é muito bom sim, tá? Principalmente se você quer fazer esse uso técnico da sua propriedade e pretende fazer avaliação genética. Isso com toda certeza. Agora, nessa questão de comprar de exposição ou não, eu não sei te informar isso. Não sei se o Hilda ou se a Aline conseguem me ajudar nessa questão. Pois é, na verdade, esse é um assunto bem discutível, né? A gente não entra nessa discussão de se é bom ou não é bom, depende, eu acho, muito qual seja o seu objetivo, né? Aonde você vai levar esses animais, qual é o seu sistema de produção, quais são as condições onde esses animais vão se desempenhar, né? Então, dependendo dessas condições todas, se você acha que esse animal que foi criado sobre um sistema de elite, ele pode render no seu sistema produtivo, porque ele é semelhante, então acho que seria uma escolha acertada, né? Mas quando a gente sabe, a professora mencionou muito bem, dessa interação do genótipo com o ambiente, né? Então, quando a gente leva os animais para um ambiente de criação totalmente diferente, onde eles foram selecionados, a chance de não ter expressão desse potencial genético, ela é alta. Então, é uma decisão que deve ser tomada com base a esse estudo prévio do sistema de produção e qual seria o seu objetivo de seleção. Não só dizendo que porque ele foi campeão numa exposição, ele tem um mérito genético para talvez o seu objetivo de produção, né? Bom, muito bom. Eu acho que as perguntas nós temos aqui. Sim, nós temos só os parabéns à professora pela palestra, né? E eu acho que esses parabéns não são só dos participantes, mas também de nós que estamos aqui atrás da organização. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença e por ter nos prestigiado com essa palestra, como eu disse inicialmente, fechando com chave de ouro esse ciclo de palestras do GEPOV. Então, agradeço imensamente, professora, não só pela palestra, mas pelos comentários e, obviamente, aqui para frente nós estaremos atentos de continuar em contato, né? Mantendo esses contatos. Acho que são das coisas que a pandemia nos trouxe, como o palestrante de ontem bem falava, não dá para dizer que a pandemia deixou coisas boas, mas com certeza alguns aprendizados, e esse é um deles, né? Então, reiteramos os agradecimentos a todos, cada um dos participantes que nos acompanharam durante
esse mês inteiro, né, todas as palestras que estiveram aí, sempre prestigiando o GEPOV, o trabalho do GEPOV e da UVA. Bom, agradecemos pelos comentários, também pelas sugestões, né, porque esse aqui, com certeza, foi o nosso primeiro empreendimento nessa área. Bom, erros aconteceram e deles nós temos que aprender, né, para uns próximos eventos. De outra parte, também reiterar, né, que é o nosso papel, a partir da universidade, propender pela difusão do conhecimento mesmo, com as limitações que a pandemia nos traz. Então, essa foi uma excelente forma de a gente conseguir, vamos dizer, cumprir com o nosso papel. A professora Ana Fabrícia sabe muito bem que nós, como professores, sempre tentamos fazer o nosso melhor nesse sentido, né? Então, mesmo com todos os problemas, com os cachorros latindo, nos barulhos de fundo, a gente tentou cumprir com essa nossa missão de difundir o conhecimento, de estabelecer parcerias e de mostrar para todo mundo que realmente não estamos sozinhos, né? Que nós estamos trabalhando juntos em prol do nosso setor produtivo. Então, com isso, eu dou a palavra para a professora Aline e a professora Ana Fabrícia também dá suas considerações finais, né? Professora Aline. Bem, gostaria de agradecer à professora Fabrícia. Muito obrigada, Fabrícia. É um orgulho ter você aqui conosco, você que foi uma egressa da casa. Então, foi a pessoa também que me recebeu na universidade, apesar também de ser egressa da casa, mas quando eu retornei, ainda nem como professora, né, como bolsista do DCR, foi você que me acolheu no melhoramento, era você que tinha acesso aos bancos. E, assim, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Torcia muito que você estivesse conosco, voltasse para casa, né, para que pudesse também me acompanhar no melhoramento, mas, né, Deus tem aí as suas providências e você está em Diamantina. Então, muito obrigada, né? O que precisar, estamos aqui à disposição. Né, agradeço por ter aceito o convite, de explanar um pouco sobre melhoramento de ouvidos. Eu sei que você foi para uma outra área, né, passou mais pelos bovinos, mas assim, a paixão sempre fica, né, por isso que você é escolhida para falar sobre melhoramento, por isso que você, por último, né, para fechar com chave de ouro o nosso evento, né, egressa da casa, que hoje é professora e que se destaca, né, pelas palavras do professor Enéas, passo as minhas, né, uma profissional competente, sempre dedicada. Então, eu só tenho a agradecer, né, agradecer a todos os outros participantes, professores que aqui se encontram, produtores, né, alunos, os demais palestrantes que estiveram conosco aqui nesse mês de junho, professor Eliane Sayuri, o professor Irã Borges, o zootecnista Luiz Carlos, professora Janaína Arandas, professora Jaciara Gugel, professor Fredson Vieira, né, e professora Fabrícia, muito obrigada, obrigada Wilder, né, pelo apoio, obrigada Hélio também pelo apoio, obrigada ao grupo, né, porque, assim, as pesquisas, elas não andam sozinhas aqui no GEPOV, né, não é somente a professora, e isso não acontece, nós temos a equipe, né, a equipe não é tão grande, mas aí gostaria de deixar agradecimento a todos que fazem parte do GEPOV, a todos os egressos do GEPOV, que hoje também se destacam em outras instituições, então, só tenho deixar aqui o meu abraço virtual, né, deixar aqui o agradecimento, né, para todos que aqui, né, passaram, que estiveram aí à disposição de ficar nos assistindo, né, interagindo, como o Wilder falou, de tantas coisas ruins, né, que aconteceram e que ainda acontecem, nós tivemos esse lado positivo de poder, né, interagir, de poder discutir, de poder renovar essa opinocultura, vamos dizer assim, saber o que cada um pensa, as suas contribuições, né, as parcerias. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada a todos, e hoje, especialmente a você, Fabrício, meu muito obrigada. Aline, muito obrigada também, obrigada, professor Wilder, o Hélio, meu contemporâneo,
Gente, é um prazer enorme para mim, tá? Eu não tenho nem palavras, assim. Eu queria falar que sempre que vocês precisarem, o que eu puder fazer, podem contar comigo. Eu deixei aí no último, não sei se dá para ver, e-mail, tá bom? Então, qualquer coisa, não mesmo, todo mundo que está aqui, se precisarem de alguma coisa, podem me enviar um e-mail. E também, assim, atualmente eu tenho um programa de melhoramento animal, tá? Também aqui. E qualquer coisa que precisarem de nós estaremos disponíveis, da pós-graduação também. E é isso, para mim, como eu falei, falar de ovinos é minha paixão, tá? Eu sei que eu fui um pouco pro, mas foi força das necessidades, mas eu continuo gostando muito. E é bom porque isso faz eu me atualizar, né? E eu fico muito mesmo de poder contribuir com vocês, tá bom? Gente, sério, qualquer coisa, pode mandar e-mail, tá? E vamos aproveitar esse momento de pandemia para se falar mais online, aproveitar essas oportunidades e fazer eventos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Fabrício. Obrigado. Um abraço. Se cuide. Tchau, Aline. Tchau, Hilder. Um abração. Que meu frio, tá? Tchau. Bom calor aí.